Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 23 de março, 23 de 3 de 2026, nós vamos para a oitava parte do livro As Raízes Ocultas do Bolchevismo, né? Para vocês entenderem de onde vem o comunismo, o marxismo, tá tudo conectado aqui, né? O subtítulo é Da filosofia cosmista até o marxismo mágico. Então, o marxismo não é simplesmente ideologia política, né? O buraco é mais embaixo, né? Então, se você não começou a assistir do começo, volta lá, né? Pega do primeiro episódio, vamos dizer assim. Se você está seguindo, então, né? Muito bem-vindo. Vamos começar aí. Antes, como sempre, vou lembrar vocês dos meus quadrinhos. Olha aí, se você não sabia, eu faço quadrinhos, todos adaptações de roteiros de cinema que eu escrevi. Então, pessoal, você lê como se estivesse vendo um filme. Se você gosta de cinema, gosta de seriado, não é à toa que o cinema, né, e a TV adaptam um quadrinho há muito tempo. Eu fiz o caminho contrário, peguei os roteiros de cinema e adaptei. Então você vai ler como se estivesse vendo um filme. Esses são os dois últimos, né, o Prédio e o Lambo, para todas as idades, adultos e crianças podem ler juntos, tá? Censura livre. Adulto vai curtir também, não é porque, né, é tipo o desenho da Pixar que cada um curte no seu nível de entendimento, tá? E importante falar que esses três aqui tem trilha sonora no Spotify. Assim você ouve as músicas enquanto lê, cria a sensação de estar vendo um filme mesmo. Aí o Knock Me Out, né, já mais de adolescente para adulto, né? Uma história que se passa no mundo das artes marciais do MMA, mas uma homenagem aos filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid, onde você usa, né, o pano de fundo das artes marciais para falar de uma história de superação, de amor, tá? Quem gosta de dorama também vai gostar bastante. Então é uma história muito, muito bacana. Temos um outro dia que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura. Aqui a gente aborda todos os desafios que o jovem enfrenta quando ele entra na faculdade, né? Questão de sexo, drogas, doutrinação política, tudo isso com um elemento sobrenatural muito, muito bacana, então não perca. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, né? Aqui eu abordo muito do que eu falo no canal, né? Sobre tecnocracia cibernética, transhumanismo, nova ordem mundial, sociedades secretas, escatologia, tá? Então por isso que virou uma trilogia aqui, né? 7 anos para fechar. Realmente muito bom, tá, pessoal? Fora, né, o trabalho dos artistas que eu contrato, né? Que trabalham comigo em parceria, realmente pessoal de primeiríssima qualidade. E fecha com Comunhão, que é um suspense com terror psicológico aqui, emoções fortes. Quem gosta de adrenalina vai gostar demais, mas com uma mensagem de redenção incrível, de como, né, a gente venceu o mal com o bem. Então, pessoal, todo esse material você adquire diretamente comigo no meu site, felipefolgose.com. Eu deixo o link aqui embaixo na caixa de descrição, é só você clicar, você já cai lá diretamente. Você conhece as histórias, né, lê as sinopses, tem os combos que você pode escolher, tá bom? Então você pode pedir por lá ou também pelo meu Instagram, só mandar um direct no Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui também, tá bom? Então é facinho, ou pelo meu site ou pelo Instagram, não tem erro, né? Você entra em contato comigo, eu mando para você, você recebe em qualquer estado do Brasil e outros países também. Acabei de mandar para Taiwan, que eu vim de lá, acabei de mandar, recebi agora uma mensagem que chegou, tá bom? Então, pessoal, pode ficar tranquilo que só por enquanto que os Estados Unidos que não está recebendo, mas espero que em breve, né, já abra novamente, tá bom? Já mandei muito para os Estados Unidos, agora no momento que não tá indo, mas em breve, se Deus quiser, vai dar certo. Tá bom? Então é isso. Entre em contato e vai ser um prazer falar com vocês. Aqui embaixo eu deixo também o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, se alguém quiser assistir por lá. E também do Subscribestar, que é o site, a plataforma para se você quiser apoiar o canal, se você gosta do canal, se você se sente, né, de alguma forma, enfim, abençoado pelo canal, você pode contribuir por lá, pode se tornar participante aqui do canal e eu agradeço todo mundo que colabora, tá bom? Então aproveita também, clica no sininho aí, se inscreva e é isso, pessoal. Então vamos retomar aqui onde a gente parou. Então fala assim, olha, ele estava falando, né, da influência do Feuerbach, que é um filósofo, né, no pensamento do Marx, do Darwin, do Engels, do Freud, Wagner, Nietzsche, enfim, vários filósofos foram inspirados nele. E aí ele está falando dessa ideia que eles tinham de criar Deus, God building, tá?
Da onde que vem isso? No fundo vem da Cabala, pessoal, né? Do Tikkun Olam, agora o homem que tem que encontrar sua própria salvação, o homem que tem que restaurar a natureza, o homem que vai criar o seu próprio Deus, na verdade, né? Então, por mais que aqui ele fala, ó, as ideias do Feuerbach, ele de alguma forma estão enraizadas no culto da razão, que é o que basicamente motivou a Revolução Francesa, né? E essa ideia também foi, vamos dizer, adotada no início do movimento bolchevique, né? Principalmente os judeus bolcheviques ali na Rússia, né? E promovido como uma ideia de construir Deus, né? Esses estrategistas pensavam que, ao invés de abolir a religião, né, eles deveriam substituir a religião com novos deuses, novos mitos, rituais e simbolismos para preencher o espaço da necessidade humana de religião, né, da experiência humana, enfim, que isso é inato no homem, né, o desejo, a expressão religiosa. Então, tais rituais, mitos e símbolos seriam utilizados de uma forma meta-religiosa ou de uma forma mágica, de acordo com os seus efeitos psicológicos e sociais. Então aí a gente entra na questão de o quê? Magia no sentido de impor a sua vontade sobre o outro, de hipnotizar, de controlar, de encantar, né? E aí que tá, você suprime o livre-arbítrio do outro quando você faz isso, né? Você está impondo a tua vontade de forma... você não está convencendo, você está literalmente enfeitiçando. E isso é satânico, né, pessoal? Então ele continua aqui, ó. Essas forças seriam, vamos dizer, reunidas com o propósito de promover a causa da revolução e do comunismo. Então, um novo Deus queria ser construído, né, utilizando essas ferramentas de uma forma mágica, né, num processo mágico, né, ritualístico. Então, o que o Lunacharsky propunha era o desenvolvimento de um novo sentimento religioso, né? A gente falou no vídeo passado do Lunacharsky, então volta lá, assiste para você saber quem é. Bom, vou dar uma palhinha aqui. Era basicamente o secretário de cultura, né? Era um cara responsável por cultura, propaganda, né? Isso no movimento bolchevique ali. Então ele propunha o desenvolvimento de um novo sentimento religioso e de uma prática que fosse totalmente enraizada na ciência, entre aspas, né? Sem elementos sobrenaturais. Antigos rituais seriam reinterpretados e outros seriam criados. E essa ideia foi expressa em 2 volumes, né? Num trabalho chamado Religião e Socialismo, tá? Ali ele propunha vamos dizer, a teoria arriscada, né? Ou a teoria, deixa eu traduzir melhor a palavra, a teoria vamos deixar arriscada, né? Chamada Bogostroitilstvo. É difícil, né? Muita consoante aqui. Que é literalmente criar a Deus, né? Então, ele dizia que o socialismo científico, na verdade, era a religião de todas as religiões, tá? E que a social-democracia ela era profundamente religiosa, tá? Então, pessoal, por isso que a gente vê, né? Claro, né, o uso do símbolo, a foice, martelo, a estrela, né, a bandeira, fazer os cânticos, né? As marchas, as procissões, tudo isso tem elementos, os próprios comícios, pessoal, tudo isso tem um elemento de liturgia, obviamente roubando, né, de verdadeiramente culto religioso, mas de uma epistemologia, que é, né, a ciência do saber, baseada na questão religiosa, tá? Então é literalmente uma falsa religião, uma religião sem Deus, né? Então, na teoria do Lunacharsky, né, estabelecer uma religião ortodoxa, né, na teoria dele, a religião estabelecida lá na Rússia, que era o cristianismo ortodoxo, ele foi, vamos dizer, taxado como falso.
E ele deveria ser usado pelo... Desculpa, e ele, como era falso, ele era usado pelo Estado e pelos capitalistas como uma ferramenta ou uma arma para a opressão e exploração do povo. Papinho, né? Mesmo papinho, né? Se a gente quer substituir alguma coisa que é boa, você começa o quê? Demonizando essa coisa, né? Então, não, falando, vocês, proletariado, vocês estão sendo enganados por essa história de Cristo, de Jesus, né? O verdadeiro Jesus era marxista, era comunista, né? Enfim, de qualquer forma, o melhor caminho para superar, né, o cristianismo não era negar o impulso religioso da humanidade, mas redirecioná-lo num modelo positivo e revolucionário. Aí está o pulo do gato para eles, né? Então, é o quê? Vamos trazer uma falsa religião. Tentar criar uma falsa religião, né? Então, a ideia básica, né, do Lunácharsky era que se você seguisse certas ideologias, né, por exemplo, como o nacionalsocialismo na Alemanha, né, ou, né, no caso da Rússia, né, o marxismo e o comunismo, o bolchevismo, ele iria exatamente, vamos dizer, suprir as necessidades religiosas do povo. Claro que não é assim, né, porque eles tinham que primeiro reprimir, perseguir, expulsar, né, e depois fazer lavagem cerebral, né. Então, os pensamentos e a filosofia do Lunácharsky, nós podemos ver claramente essa batalha que existe até hoje na cultura entre, né, as pessoas verdadeiramente religiosas que acreditam em Deus, né, que Deus tem poder, né, e ele estabelece os padrões para a vida humana, e os humanistas, né, ou os humanistas seculares, né, os materialistas, enfim. Então, os humanistas, eles são da opinião de que a razão humana, né, e ela somente que deve ser usada e ela deve ser considerada o árbitro da verdade e do significado da vida, né? E mentira, a gente sabe que o resultado disso é o quê? Ateísmo, né? É niilismo e completamente desesperança, né? Destruição, enfim. Não é à toa que muitos desses acabam se suicidando, né? Muitos, inclusive filósofos, né? Porque você abstém a vida de qualquer sentido e real propósito que é divino, pessoal, é metafísico, né? Claro que os marxistas podem ser considerados os humanistas seculares absolutos, né? Mas se realmente nós investigarmos, né, como o Marx, né, vê o homem como simplesmente uma máquina econômica, né, por trás existe, no fundo, uma questão oculta, né? Já li livro aqui, Marx e Satã, já falei bastante do Marx aqui, como ele era um franquista, né, um ocultista, né? Na verdade é um satanista, né? Tem os poemas satânicos do Marx e tal, né? Então, homens como Lunácharsky e os outros, né, que baseavam sua filosofia no pensamento cosmista, né, que a gente falou ao longo da série aqui, eles viam a humanidade como tendo mais valor do que simplesmente o valor econômico. Então, de novo, né, o Marx ele reduziu toda essa questão, vamos dizer, metafísica, né, espremeu tudo isso na teoria dele para dizer que é uma teoria política econômica, né, para tentar ficar no campo, né, para lidar com né, filosofia, para não ser chamado de o cara é ocultista, enfim, para, né, navegar nos campos universitários e nos campos, né, de debates ideológicos e tal. Então, ele tentou reduzir e renomear os elementos
ocultos e esotéricos, né, do pensamento dele. Mas, para quem conhece um pouquinho, consegue decodificar, né, e ver de onde exatamente ele extraiu as ideias dele, né, as ideias religiosas, né. Então, mas aqui o Lunársky, né, obviamente sabia que o marxismo ia além, né, do que simplesmente uma teoria econômica, né. Então ele já previu problemas em reduzir a humanidade, né, num nível meramente materialista, né. Fala assim, não dá para a gente ficar promovendo, né, e tentando, vamos dizer, subverter a mente das pessoas só com essa teoria. Ela pode funcionar inicialmente, né, mas, né, depois de algum, né, infelizmente tem gente que não sai dessa né, mas geralmente as pessoas começavam a questionar outras questões, obviamente, da vida. A vida é muito mais ampla do que simplesmente essa faixa estreita, né? Não tem como você espremer tudo em relações trabalhistas, né? E aí o que acontece, o marxista quando fala, né, não, mas o marxismo não é só isso, o marxismo é muito mais profundo, né? É claro, né? Na verdade. E aí eles falam, não, é porque Marx não fala só de relações, né, do capital e de produção, né? É mais profundo. Realmente é, porque, né, é o ocultismo, né? Enfim, e aí, só que, principalmente quando o Stalin tomou o poder, né, você tinha já o stalinismo, né, pós-Lenin, eles, vamos dizer, os cosmistas, né, tinham uma relação muito estranha com os próprios comunistas, né, porque eles tinham que tentar manter essa coisa do, principalmente, né, aberto, do secularismo, né, então eles também começaram muitas vezes a ser perseguidos, né, dentro do movimento soviético, né. Uns eram presos, depois eram soltos, depois eram presos de novo. Isso não quer dizer que, né, nos altos escalões não houvesse, né, rituais e a gente tem relatos disso, né. Bom, mas a crítica que ele fazia ao marxismo, né, era de que ele era muito mecânico, né, e determinístico, né, para ser até mesmo considerado efetivo como uma filosofia capaz de gerar o entusiasmo necessário entre as massas, né. Claramente, Lunársky não tinha a opinião de que o homem era uma máquina, né. A emoção, a moral eram importantes para a espécie humana e deveriam existir, né, independente da doutrinação comunista, vamos dizer assim, né. Óbvio, né, pessoal? De novo, você não tem como você tirar partes da realidade, né? Que a filosofia chama de ontologia. Tem partes ontológicas, que é do ser do homem, que isso é natural da expressão humana, então não tem como você, né? O que eles tentaram fazer, então, é substituir, de novo, né, essa questão do impulso humano por Deus. O homem vai adorar alguma coisa, pessoal, né? Ele vai criar um ídolo. Se não for Deus, ele vai criar um ídolo. E vai, né, o ídolo, no caso deles, o Estado, né? Então, vai tentar repor o Estado como sendo Deus, né? Então, se o cristianismo ortodoxo estava sendo perseguido, né, e eles estavam tentando enfraquecer, então outras coisas deveriam preencher os espaços na mente humana, né, de padrões já existentes, né? Então, de novo, né, o povo acreditava, né, tinha expressão religiosa, acreditava, não tem como a gente, vamos dizer, suprimir isso completamente, então vamos tentar substituir, vamos criar uma alternativa, né? Então, se isso for planejado, né, ou se
for de forma não planejada, seria um desperdício de oportunidade para aprofundar a mensagem socialista, né? Então, reformulando aqui, quer dizer, segundo eles, essa substituição deveria ser planejada, né? Para não perder, vamos dizer, mais uma ferramenta de controle, né? No caso, eles imaginavam, né, que então agora vamos usar a religião, em vez de entender que na verdade a religião é uma expressão natural, né, como a gente lê em Romanos 1, né? Não, então é simplesmente o ópio das massas, então vamos criar a nossa falsa religião, né? Então, né, nesse marco, né, de 1908, chamado Religião e Socialismo, o Lunársky ele escreveu vários pontos, né, mas baseado no conceito original do Feuerbach, né, de tentar criar uma religião para a humanidade, né, de novo, né, já um ecumenismo, já meio que prefigurando o que vai ser a religião na tribulação, né, da religião global. Obviamente que o cristianismo verdadeiro vai ser perseguido, né? Já dizia, né, que Deus então seria substituído pela humanidade, pela própria humanidade, como objeto de adoração, tá? Então, pessoal, é o homem adorando o próprio homem, tá? O homem é o final de si mesmo, o homem né? E aí muita coisa da nova era, a gente vê, não, Deus está em você, você é Deus, né? Tem esse universalismo, esse animismo, tem várias coisas, né, que, de novo, não são bíblicas, né? Deus nos fez e a partir do momento que nós, né, nos reconciliamos com Deus através do sacrifício de Jesus, confessamos Jesus como o Senhor da nossa vida, né, escolhemos, né, a gente se arrepende, a gente escolhe confessar Ele como o Senhor e Salvador, aí sim o Espírito Santo passa a habitar em nós, tá? Até então, pessoal, o homem está morto espiritualmente, né? E aqui ele fala literalmente do conceito de não. Você é Deus. Isso é satanismo, tá? Faz o que tu queres, porque tudo é da lei. Você é Deus. Você estabelece valor, você estabelece moral, você estabelece o que é certo e o que é errado, tá? Então o homem é Deus. Então toda aquela coisa também do segredo, né? Não, tua mente que cria a realidade, você é o teu poder que cria a realidade, ao invés de não, Deus que estabelece as coisas e se nós estivermos alinhados com Deus, né? Deus vai nos abençoar, vai nos conduzir, né? Muitas vezes vai inclusive nos educar, né? E não é só bênção, né? Não é só tudo fácil, não. Muitas vezes Deus pode permitir alguma dificuldade para o quê? Para a gente ser educado nessa área, tá? Então é muito mais profundo do que essa ideia aqui, né? Enfim. Mas isso, né? Nesse pensamento do Feuerbach, né? Inicialmente significava que o indivíduo, né? Ele deveria ser um herói de si mesmo, né? A ideia, então, era deificar a essência coletiva da humanidade, tá? E aí que, né, a gente relembra a questão da Cabala, e essa questão do Estado, né? Então, por isso que, né, suprime o indivíduo, né? Não tem livre-arbítrio no comunismo, né? Você vamos dizer, escravizado pela essa consciência do partido, do coletivo, né? Então, a gente vê muitas vezes, né, essa adesão completamente, que basicamente, né, abre mão de pensamento, porque é o que o grupo fala, né, o que o coletivo fala, o que o partido fala, né? Então é o medo de expressar sua própria opinião, né? Você vê, a esquerda é assim, né? Todo mundo tem que aderir, ninguém solta a mão de ninguém, é essa coisa, né? É fazer parte do grupo, tá? Geralmente, inclusive, tem, né, vários psicólogos já falando que pessoas que
tem características mais de menos liderança, né, de mais timidez, eles muitas vezes, né, se encontram dentro da esquerda porque eles individualmente são fracos e eles se sentem protegidos dentro dessa coletividade, né? Então você vê em manifestação, o cara vai lá, né, bate em alguém, mas daí e sai correndo para se esconder junto com, né, com a turma, né? Vamos continuar aqui, peraí, deixa eu achar. Então, né, essa coletividade substituiria Deus, vamos dizer assim, né? Então, as conquistas, né, tanto atuais, né, reais quanto potenciais da humanidade seriam, vamos dizer, melhoradas, segundo ele, né, se o objeto de adoração fosse o próprio homem, né? Então, no final das contas, claro que a tecnologia, né, de inventar essa nova religião, ela acabou, né, quando aplicada por pessoas tais como Lunársky, né, acabou caiu, vamos dizer, na criação de culto de personalidade, né, de populismo, né, de líderes supremos como Stalin. Então, por isso que a gente sempre vê esses movimentos, né, socialistas, no final das contas, eles da coletividade acabam, né, acaba surgindo essa figura como Fidel, como Mao Tse Tung, né, como Pol Pot, né, enfim, como Stalin. E aí ele fala, né, isso é um processo histórico, né, em estados comunistas, né? Então ele cita aqui Mao, Fidel, né, os Kims, né, lá da Coreia do Norte. Existe uma variação também alemã, né, dessa inspiração de criar Deus, né? Então, além do Feuerbach, né, isso inclui Richard Avenarius, Ernest Mach e o Friedrich Nietzsche, né? O Nietzsche famosamente falando que, né, que o super-homem então seria essa criação do próprio homem, já que Deus está morto, Deus não existe, o homem que tem que, né, se criar e virar o Ubermensch, né, virar o super-homem, né, o homem que então tem que, né, de novo, tudo isso é gnose, pessoal, porque quem conhece um pouquinho de gnose, né, de novo a Cabala, essa questão né, da apoteose, do homem se tornar Deus, é a Bíblia, né, também, de novo, Gênesis 3, a mesma coisa, né, a tentação original, né, do diabo para Eva e Adão ali, olha, se vocês participarem desse conhecimento do mal, da árvore do bem e do mal, vocês vão ser como deuses, vocês não vão morrer, vocês vão ser imortais, né? Essa promessa, essa falsa promessa. Então Lunársky, ele mesmo, né, ele tinha um interesse particular em escolas de mistério da Grécia Antiga, especialmente nos mistérios eleusianos, né? Você tinha os santuários pan-helenísticos, né, em Eleusis. Estruturalmente, isso foi usado como modelo para o ritual comunal, né? E se tornou uma forma de, vamos dizer, impor um tipo de moralidade que para eles falavam que era política, mas na verdade, né, era obviamente espiritual em natureza, né? Então aqueles que estavam focados no projeto de criar Deus entenderam que os termos religião, entre aspas, indicavam uma conexão coletiva entre todos os indivíduos e que entre os indivíduos e a comunidade. Então, né, isso continuava sendo hoje como foi no passado e como seria no futuro. Então, novamente, né, para quem fala
para quem usa o argumento, ah não, religião é uma coisa do passado, nós estamos progredindo, nós somos progressistas, é mentira, porque isso é atávico ao ser humano, faz parte do ser humano, e obviamente que eles sabiam disso, tá? Então o que eles estavam fazendo? Não, vamos tentar pegar esse modelo, né, e dar uma nova leitura atual, entendeu? Mas a necessidade humana continuava existindo, né? Então o Lunársky, ele mesmo considerava que a humanidade era, segundo o sistema socialista, ela deveria ser fundida numa unidade orgânica. Tá? E então daqui a gente vai entender já as raízes do pensamento cibernético, pessoal, da questão, né, do cérebro global, de todos esses conceitos, aldeia global, tá? O que hoje, né, o pessoal do Vale do Silício lá fala, não, vamos fundir as mentes numa grande mente, né? E que, obviamente, faz parte do sistema da besta que a gente lê em Apocalipse 13, todo mundo conectado a um pensamento só. Tá? Então, a gente já vê aqui, né, essa criação de Deus vai acontecer quando a gente conseguir unir todas as mentes, porque aí, né, é o conceito da inteligência artificial. Ele vai ser o quê? Onisciente, ele vai saber tudo que todo mundo pensa ao mesmo tempo. E como todo mundo está espalhado ao redor do mundo, ele também vai ser o quê? Onipresente. E como ele vai conseguir controlar as pessoas, ele vai ser o quê? Né, onipotente. Obviamente é falso isso, pessoal, mas vocês estão vendo como as coisas, né, são um pensamento é a extensão de outro. Então vamos continuar, né, aqui. E se, né, essa filosofia ateísta, né, não atingisse o seu fim, né, se a sua essência estéril, né, porque não tem, obviamente, poder de Deus, né, não fosse equipada, né, para o sistema do Lunársky, a própria humanidade era vista como uma entidade transcendente. Né? Portanto, um objeto de adoração, né, dos indivíduos. De novo, é uma falsa religião, pessoal. Em vez de Deus, você cria, né, a coletividade, o Estado sendo a coletividade das pessoas. Né? Então, mas com o homem sempre no centro. Né? Então, o Lunársky, né, mesmo indo contra o ponto de vista leninista, né, ele identificava aspectos religiosos na filosofia do Marx, porque obviamente existem. Né? Então, como nós notamos, isso incluiria uma fé irracional nos mistérios da dialética histórica. Né? Então, muitas vezes as pessoas que são marxistas, elas chegam até ao pensamento dialético do Marx. Né? Podem chegar até a saberem quem que influenciou o pensamento dialético do Marx. Hegel, né? Através do Moses Hess. Agora, eles não vão além de saber que isso é ocultismo. Ou eles não querem, né? Ou até aqueles né, que sabem, para não se contradizer na questão, não, o marxismo é contra a religião, aí eles falam só nos círculos, não, isso aqui é tipo, de novo, sociedade secreta, tipo cabala, não, isso aqui é só para os iniciados. Externamente a gente fala, não, é completamente isso, né? Socialismo científico e tal, mas daí no fundo entre eles falam, não, por isso que é profundo, olha só, né? Por isso que o pensamento do Marx. E acabam, né, um abismo chama outro abismo, né? Acabam se enredando mais ainda, né? Porque acabam virando crentes numa falsa religião, né? Então, o Lunársky, seguindo essa linha geral, né, do pensamento positivista, né, que estava prevalecendo na Europa naquela época, né, negava a divindade de Cristo, de Jesus, mas ele
reinterpretava Jesus como sendo um revolucionário, até mesmo via ele como sendo o primeiro comunista, né? Então, não, Jesus não é Deus, não é, mas ele foi um grande, ele foi o primeiro revolucionário, né? O primeiro comunista. Tudo isso é muito reminiscente dos alemães positivistas que tentaram reinterpretar Jesus, né? Eles diziam, né, a respeito do arianismo cristão. Né? A história do cristianismo a gente vê, né, muitas vezes a tentativa de reformular, né, o Jesus bíblico, né, segundo muitas vezes o pensamento da época, né? Bom, Jesus avisou, né, que viriam muitos falsos profetas, né, depois deles. Né, a gente lê Pedro falando dos anticristos, João falando dos anticristos, né? Tudo isso anticristo no sentido de no lugar de Cristo, tentando substituir a Cristo, um falso Cristo, né, pessoal? Então, o Leonard Kaski, ele teve que mudar a forma de escrever a respeito de Jesus ao longo do tempo, né? Conforme, vamos dizer, a moda ideológica ia mudando dentro do Estado soviético, né? Na nova religião envisionada por ele, né, haveriam orações, né, para o progresso, para a humanidade, para a genialidade humana. Olha isso, pessoal, tá? Então, da mesma forma que na Revolução Francesa, depois de ter perseguido, né, o clero, matado tudo, eles foram para Notre Dame lá e faziam cerimônias religiosas de culto à razão, tá? Então, de novo aqui, né? Então, não, é ateísta e tal, mentira. Logo daqui a pouco vai estar fazendo, vamos criar orações aí pro progresso, para a humanidade, né? Para a genialidade humana. De novo, né? Toda vez que a Bíblia está clara que você tenta substituir o Criador, a criatura pelo Criador, que você se coloca no lugar de Deus, pessoal, isso é o que é satânico, é inspirado pelo inimigo de Deus, né? Esse, na verdade, é o pecado original. Por quê? Porque ele mesmo quis ser Deus, né? Satanás. Lúcifer, né? Então, né, ainda, né, nesse simbolismo do coletivo, essas orações elas seriam realizadas em grupos, né, como uma atividade coletiva, né, ao invés de individual. Então, né, nos grandes ajuntamentos ali, nos comícios, né? Aí eles iriam fazer, né? Iriam recitar, né? Recitar, né? Recitar, então falar de novo, né? Então essa é uma liturgia de uma nova religião, né? Que iriam acontecer em novos templos, vamos dizer assim, né? Seja, de novo, né, nas fábricas ou até mesmo em teatros, né, onde peças seriam executadas para inspirar as massas, né, e agir como ferramentas de ensino, né, de doutrinação, tá, para a revolução psicológica e social. Então, apesar da posição do Leonard Kaski no partido e do seu relacionamento com o Lenin, as suas ideias a respeito da criação de Deus foram rejeitadas, tá? O Lenin via que essa abordagem talvez comprometesse a posição estritamente ateísta do marxismo, né? De novo, porque para o Lenin, no fundo, isso não poderia ser exposto para as massas, essa que era a questão. Tá? Não, deixa a massa no ateísmo. As massas da gente, né? Internamente, tudo bem, inclusive porque o próprio Lenin era cabalista, né? Também franquista, sabatiano e tal. Agora, né? Então não, a fachada tem que vamos permanecer
ateísta, né? Então a nova religião do Lunársky, que seria a religião da humanidade da ciência, né? Mais livre de qualquer crença sobrenatural, né? Como nós vimos em várias partes no livro, os cosmistas, de forma geral, eles conseguiam conceber, né, coisas que aparentemente eram fantásticas, né, num pensamento, porque eles foram os primeiros que criaram, vamos dizer, coisas de ficção científica, né, do homem saindo da Terra, do homem chegando à Lua, do homem chegando a Marte, né, de programa espacial, né. Mas, né, o autor fala que eles criavam essas coisas com um elan tecnológico, né, nas histórias, né, nesse pensamento que hoje a gente chama de ficção científica, né, mas que não era diferente de pensamentos místicos, né, antigos. Tá? Então, o que eles diziam como, vamos dizer, escondido ou oculto, né? Dimensões da natureza, por exemplo, que seriam suficientes para dar capacidade para o homem atingir aquilo que era pela igreja, né, pelo cristianismo, considerado ou milagre, no caso positivo, ou, né, magia, no caso negativo, de, né, feitiçaria. Então, os bolcheviques, né, do Lenin, eles apareceram na história russa, né, entre essa mistura, né, que estava havendo na sociedade de um paganismo popular, tá? Tipo um xamanismo ali russo, folclórico, né? Demonologia também, tá? Onde você tinha seitas pregando a criação do céu na terra através, de novo, né, de magia, de novo é o tal do Tikkun Olam, de restaurar a criação, de criar um paraíso na terra, né? Retornar o homem ao Éden, mas não pelo único, né, e vivo caminho que é Jesus, mas através do esforço deles, das práticas mágicas e tal. E o outro lado você também tinha cultos praticando formas extremas de libertinagem, né? Você tinha tudo, e que isso remonta de novo Jacob Frank, né, o franquismo, né? E Sabbatai Tzvi, né, o sabataianismo. Que então a gente vai ser redimido pelo pecado, né? Se a gente pecar bastante, a gente vai atrair a vinda do Messias para ele corrigir os pecados, enfim. Essas seitas, esses movimentos ocultos formavam um pano de fundo profundo na cultura que já existia, né? Quando surgiram os bolcheviques, né? E isso, de certa forma, foi incorporado nas ideias radicais deles, né? É claro como os bolcheviques atacaram a cultura russa que já existia, né? Então, aqui ele fala, né, com a foice da razão, né, como o martelo da irracionalidade. Né? É uma forma de propaganda, né, apresentada para o povo, né? Claro que, de novo, né, o povo, as pessoas menos cultas, né, elas não iam entender nada do pensamento político do Marx, né? Mas eles tinham então essa forma mais, vamos dizer, dessa falsa religião para tentar fazer com que a grande massa entendesse no seu nível de entendimento, né? E muitas vezes através de iconografia de símbolos, né? O pensamento marxista, né? Claro que falhou em grande parte, né? Por isso que eles tiveram que fazer a segunda onda do marxismo, né?
para pegar na questão cultural, né? De novo, porque a grande parte dos trabalhadores eram religiosos e eram conservadores. Eles queriam trabalhar, ganhar dinheiro, ter sua família e beleza, né? Eles não eram... Os bolcheviques eram revolucionários, né? Mas a grande parte cristã ortodoxa, né? Dos russos, né? Então eles tinham que inflamar o pensamento da população para tentar ter, né, algum tipo de coalizão da população, para ter apoio, ter suporte na revolução. Vamos continuar aqui. Então ele fala assim, um dos interesses permanentes dos cosmistas era, claro, que a imortalidade, ou pelo menos o processo de está em inglês aqui, agora me confundiu. Rejuvenação? Rejuvenamento? Não. Aqui está rejuvenation, né? Que é o... Enfim, né? Voltar à infância, né? Pessoal, como é que me faltou a palavra em português agora? Enfim, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? O Alexander Bogdanov, né, que sofria, por exemplo, de problema de visão, ele começou a fazer uma série de transfusões de sangue, né, em 1924. Então ele também fundou o Instituto de Hematologia e de Transfusões de Sangue. Até mesmo a irmã do Lenin, a Maria Ulyanova, participou de experimentos no Instituto para promoção de saúde e rejuvenamento. Bogdanov, né, ele tratava os seus problemas de vista, né, e após 11 sessões pareceu que ele estava finalmente rejuvenescendo, né. Mas as coisas degringolaram de tal forma, né, que quando ele estava fazendo transfusões de sangue com um jovem estudante, né, esse jovem estudante sofria de malária e tuberculose, então ele foi infectado, sem saber. Então, uma análise dos escritos, né, do Bogdanov, tanto ficcionais quanto filosóficos, mostrava que ele envisionava uma futura sociedade tecnocrata, né? Então, através de sistemas artificiais, ele pensava que a corrupção e a ineficiência humana poderiam ser evitadas. Então, basicamente, o que? Já prevendo que o modelo de governos o melhor seria se não houvessem humanos, se fosse um sistema artificial. Vocês estão entendendo, pessoal? O que hoje a gente vê, né? Pessoas como o Kurt Yarvin lá, promovendo, né, através que é o J.D. Vance, lá, o vice-presidente do Trump, também tem esse mesmo pensamento, né? E que, né, o Elon Musk, o Peter Thiel já falaram várias vezes, né, que é substituir, né, as pessoas no próprio governo, o DOGE, né, aquele departamento de eficiência. Tudo isso é tecnocracia, pessoal. Tudo isso bebe da mesma fonte. Tá? E, de novo, essa é a base, a infraestrutura do que vai ser o governo do anticristo. Claro que ele vai estar no topo controlando, mas assim, a vigilância social vai ser por inteligência artificial. Por isso que ele vai saber todo mundo que vai tentar comprar e vender, que não vai conseguir, né? Que a gente sabe, né? Como, né? Hoje em dia, por exemplo, na Inglaterra, as pessoas são presas por causa de um tweet, né? De um post. Literalmente, a polícia vai e prende as pessoas por causa de um post. Então, a gente já está vendo, né? Sabe, relances disso, do que será em breve, né? Mas, de novo, controlado por inteligência artificial.
Então, como nós notamos, né, os trabalhos publicados do Bogdanov, né, tanto de ficção quanto de filosofia, foram influentes, né, mas os trabalhos de ficção realmente tocaram uma corda, né, na psique russa, no pensamento russo. Né? E na sua obra principal, né, de ficção científica, chamada A Estrela Vermelha, publicada em 1908. E aí a gente entende também, né, um dos motivos de, né, a estrela vermelha ser, o pentagrama ser uma dos símbolos, né, claro que é um símbolo muito antigo, usado no ocultismo, né? Então, na história é sobre, né, a Rússia moderna sendo transportada para... desculpa, um russo sendo transportado para Marte, tá? Que é o planeta vermelho, entre aspas, a estrela vermelha, né? Aonde ele testemunharia, né, uma utopia comunista. Então assim, não, a utopia comunista já existe em Marte, tá? Então o Bogdanov ele usa o texto para mostrar como esse comunismo funcionaria numa sociedade utópica, né? Mas ele não, vamos dizer, não se atém daquilo que ele vê como possibilidade de problemas no futuro nesse sistema, né? Então, dentro do livro tem predições sobre o futuro da tecnologia, estruturas sociais e questões de gênero. Por exemplo, ele previa que os dois sexos iriam se tornar tão semelhantes, né, conforme o comunismo avançava, né, e que a liberação sexual da mulher seria o caminho para isso, né? Então o Bogdanov ele chega a entrar nos detalhes, né, no seu livro sobre a prática também de transfusões de sangue em Marte, né? E isso reflete a obsessão que ele tinha a respeito dessa questão de transfusão de sangue que no final das contas levou ele à morte, né? Então olha isso, pessoal, tá? Não é à toa que a gente vê a galera do Vale do Silício todo, né? O Peter Thiel criou a empresa Ambrosia, né? A startup que para fazer transfusão de sangue, né? Fugiu do nome dele agora, o cara da Amazon também, fazendo essa questão de transfusão de sangue, né? Basicamente vampirismo, né, pessoal? Mas o que é essa questão dos gêneros, né? Por quê? Porque na Cabala, no ocultismo, né, não é à toa que Bafomé é andrógeno. E para a Cabala, então, né, no fundo, nós temos que voltar à união, a união dos dois sexos numa androgenia, tá? Obviamente que, pessoal, isso é, né, demoníaco. Deus criou o homem e mulher, né? E né, nós temos uma forma de, vamos dizer, se unir, porque para eles recriar o Adam Kadmon, né, que seria o ser humano primordial antes né, de ter sido dividido em Adão e Eva, tá? Mas nós temos o que? Nós temos o casal, nós temos a família, né? Jesus falou, o homem deixa seu pai e sua mãe, né, e a sua mulher se tornam uma só carne. Então, um casal já é essa expressão da unidade, né? O que o homem trazendo as suas qualidades, a mulher trazendo suas qualidades, os dois se unindo e o que? Procriando, gerando vida, né? Como essa ideologia esse pensamento é obviamente inspirado por Satanás, né, e é anti-humano, é anti-vida. Ele não quer vida, não quer procriação, né? Então, se você subverte isso, fala assim, não, contra a família, contra, né, o homem, estamos super povoando a Terra, né, toda a questão eugênica, né, malthusiana,
Porque no fundo é contra a vida. Se você não tem homem e mulher, você não tem reprodução, né? Então, vamos substituir isso por quê? Porque o homem, né, esse homem andrógeno, essa mulher andrógena, eles vão em si, se o homem receber, né, e permitir o seu lado feminino, o homem então vai chegar nessa completude por si só. Vocês estão entendendo? Essa que é o papo. Você vai ser, né, vai ser Deus, você vai chegar, né, a apoteose por si só, né? É a questão da androgenia, né? Enfim, vamos encerrar nosso vídeo de hoje. Eu ia falar um pouco mais sobre a questão também do papel da ciência, né, do transhumanismo, né? Porque, né, de novo, citando o Martin Rothblatt no livro, né, do transgênero para o transhumano, né, essa ideia, né, de você já está transcendendo o seu sexo, né, e em breve você vai transcender a sua própria humanidade através do quê? Da tecnologia. Você vai começar a incorporar a tecnologia no seu corpo e essa tecnologia vai estender a sua vida. Você não vai mais morrer. Olha que maravilha, né? Você vai ser imortal. Você vai ser um ser andrógeno imortal. Você vai ser como um anjo, né? Então, não é teoria da conspiração, pessoal, né? Infelizmente. A gente encerra o nosso vídeo, né? Se você assistindo, né, você teve insights, vamos dizer assim, o Espírito Santo tocou no seu coração para você entender que o que a gente está vivendo hoje, tudo isso é consequência, pessoal, de um plano muito antigo, que na verdade ultrapassa a Revolução Russa, ultrapassa, né? Isso remonta à história, pessoal, né? É o quê? Essa mesma mentira inicial de Satanás até hoje, né? Só muda muitas vezes a forma, às vezes nem muda a forma, muda só o nome, né? Mas de o quê? De tentar enganar o homem, né? Tudo isso é enganação, né? Ilusão, feitiço, magia, encantamento, né? Para fazer com que você seja escravizado e obedeça a ele, né? Não conheça a Deus, não se abra para conhecer ao Deus Criador, ao Deus Eterno que te ama ao ponto de, né, se encarnar aqui na Terra, se materializar aqui como homem, morrer a pior morte. Para quê? Para que você não morra espiritualmente. Ele criou um novo caminho, na morte dele criou um novo caminho para você chegar a Deus através do quê? Do sangue, né, que Jesus derramou. A vida vem do sangue, pessoal. Não é à toa que eles tentam fazer transfusão de sangue. Mas não é desse caminho, não é através da transfusão do sangue, é através de o quê? Receber o sangue de Jesus, que te lava e purifica de todo pecado. Não é através do sangue de alguém, né, fazer uma transfusão material de sangue de ninguém. De novo, né? Você está trabalhando com os mesmos elementos, mas com conceitos errados, que o inimigo mente, distorce, perverte, né? Então, se você hoje usar do teu livre-arbítrio e confessar Jesus como Senhor e Salvador, escolher, né? Deus não vai te forçar, Deus ele te atrai, né? Ele se apresenta, ele te convida, mas ele não vai se impor, ele não vai, né, te forçar. Por isso que, né, o céu e o inferno, pessoal, são lugares que cada um escolhe, né? Em Deuteronômio ele fala, né, eis que coloco dois caminhos. Eu coloco aqui, né, no meu livro, um outro dia, né, eu cito aqui, né, Deuteronômio, ele fala, né, olha aqui, né, eu cito aqui, Deuteronômio 30, 19, hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Escolha, você que escolhe. Então, hoje eu quero te dar a oportunidade de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Se você nunca fez isso, como a gente faz? É pela fé, crendo no teu coração e confessando, expressando essa verdade que está dentro de você através da tua fala, né? Confessando, orando. Então vamos fazer essa oração, coloca a mão no seu coração. Ora comigo assim, olha. Senhor Jesus, hoje eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu peço a Ti perdão de tudo aquilo que me afastava de Ti, de todos os caminhos errados que eu trilhei até hoje. E hoje eu faço uma conversão, eu mudo o meu caminho 180 graus
porque eu estava indo para a separação eterna de Ti. E agora eu faço o retorno, a conversão para ir em direção a Ti, através do Teu sangue, Pai, do Teu novo e vivo caminho. Então eu te confesso hoje, Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te agradeço pela Tua graça, pela salvação, Pai, pelo Teu sangue que me lava e me purifica de todo pecado. Que hoje, Pai, Tu me dá uma nova consciência, novos pensamentos, Pai. Hoje qualquer prisão espiritual é quebrada, qualquer pacto que eu fiz com as trevas hoje é encerrado, Pai. É cancelado, é anulado pelo Teu sangue, Pai, que me lava e me purifica, pela autoridade do Teu nome, Jesus Cristo, nome sobre todo nome. E eu faço uma nova eterna aliança contigo, Pai. Obrigado pela salvação. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Obrigado, Senhor, porque eu me abro, Pai, eu recebo o Teu Espírito Santo em mim. Eu te convido, Espírito Santo, seja entronizado na minha vida, venha me conduzir a partir de hoje, venha curar, Pai, toda ferida emocional, renovar meus pensamentos. Eu peço que Tu dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito, para que a partir de hoje guiem, conduzam os meus passos em todas as coisas. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Eu peço, seja feita a Tua vontade na minha vida aqui na terra, como nos céus. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. E eu quero cumprir o Teu propósito para a minha vida aqui na terra, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura, que você morreu para o teu passado, né, para a tua velha identidade, você renasceu espiritualmente agora. O que você precisa é o quê? É purificar a tua mente, né? Agora é a tua alma que precisa ser renovada. Isso é o processo da metanoia, né? Renovação da mente. Então, é através da Bíblia, da palavra viva, né, que você vai se alimentar diariamente, da oração, da comunhão com Deus. Então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter, né, comunhão com Deus diária de oração. Amém? E busque uma igreja, porque com certeza você vai ter muitas dúvidas, né, muitos questionamentos, é natural, você acabou de nascer de novo. Então, uma igreja que vai te ajudar nesse novo caminho. E claro, a gente tem que estar em unidade, em comunhão. Amém? Uma igreja bíblica que pregue a Bíblia, né? Cuidado com falsas igrejas, né? Igrejas que se dizem de igreja, mas tenta pregar o que é esquerdismo, né? Com todas as mentiras. Então, ore, peça a Deus, né? Também cuidado, por exemplo, com seitas que não reconhecem que Jesus é homem e Jesus é Deus simultaneamente, 100% homem e 100% Deus. Então, quando você for visitar uma igreja, pergunta, né? Olha, qual que é a doutrina de vocês? O que vocês acreditam, né? Vocês acreditam que Jesus é 100% homem e 100% Deus? Se disserem qualquer coisa diferente, agradeça e vá buscar um outro lugar, amém? Mas ore e peça, com certeza Deus vai conduzir vocês numa igreja onde vocês vão ser acolhidos e vão crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo. De novo, olha assim, olha aqui, lembra vocês, tá? Presentar as pessoas, você quer dar um presente diferente também, tá procurando o que eu vou dar de presente de aniversário, né? Dia das Mães está chegando, tá? Vale a pena demais, tudo isso aqui. Tá? Conheçam, pessoal, né? Você nunca lê um quadrinho, experimenta aqui, você vai gostar, tá bom? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo, nos vemos quinta-feira. Deus abençoe, uma excelente semana para vocês. Tchau.